7h02 de volta com o Manhã Noia, as principais notícias do dia. E vem com a gente saber como está o trânsito nesse momento. Lá na Torquato Tapajós, trânsito bastante difícil. A gente está mostrando o trecho agora e fica na saída da Max Teixeira, que vem da Zona Norte, para acesso a Torquato. E olha a dificuldade de quem tenta acessar a Torquato Tapajós. A dificuldade é lá de trás. A gente já está olhando lá no fundo. Quem está vindo da Torquato já enfrenta essa dificuldade. Quando chega aqui, a situação piora, porque junta o fluxo da Cidade Nova, juntando com quem está vindo da Torquato e de Santa Etelvina, Novo Israel, de outros bairros. E aqui o trânsito vai seguindo de forma bastante lenta no sentido centro da cidade. Segunda-feira todo mundo começa a retomar as atividades normais e aí parece que todo mundo sai também um pouquinho mais cedo de casa e acaba pegando esse congestionamento. No sentido oposto, o sentido que vai para o bairro, quem vai para a zona norte da cidade, não enfrenta dificuldades nesse momento. Agora, quem está na Torquato, no sentido centro, para acesso à Avenida Mário Piranga Monteiro, Constantino Neri, Djalma Batista, vai precisar ter paciência. E alunos de uma faculdade particular da capital vão oferecer atendimento gratuito nas áreas de saúde, direito e negócios. E para dar outros detalhes desse assunto, eu converso agora com a Amanda Amorim. Olá, Amanda, que serviços são esses e como as pessoas podem participar? Oi, Wilson, olha só, quem quiser participar precisa comparecer em algumas unidades, viu, da Uninorte, na Joaquim Nabuco e também na Major Gabriel. Olha só, esses serviços, como você disse, como você citou, são nas áreas de direito, saúde e negócios. Na área de saúde, a população ela pode ter acesso aos serviços odontológicos, na área de fonoaudiologia e também de fisioterapia. E olha só, na área de direito, quem tiver pendências e quem quiser, na verdade, resolver problemas na área de direito, como exame de paternidade, resolver problemas na área trabalhista e também previdenciário, também pode resolver esses problemas lá na unidade de direito da Uninorte. É só levar os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e também citar o que está acontecendo. São os próprios alunos que vão atender a população. Esses alunos, eles serão capacitados por profissionais da Uninorte e vão atender a população de forma gratuita, viu? A partir das 8 da manhã até às 6 da noite nessas duas unidades. Agora, quem saiu do mercado de trabalho e não está conseguindo emprego e quer, na verdade, montar o seu próprio negócio, a Uninorte, ela está montando uma incubadora para esses empreendedores. Quem quiser montar vai receber orientações referentes ao mercado de trabalho e como concorrer com outras empresas. Só precisa levar esses documentos, como eu citei, e se dirigir a essas unidades, a unidade de saúde, a unidade 4, que fica na Joaquim Nabuco, e a Major Gabriel, que fica ali próximo ao centro da capital, bem próximo a 7 de setembro. A partir das 8 da manhã até as 6 da noite, o atendimento funciona para a população de forma gratuita. Wilson Lima. Ok, Amanda, até daqui a pouco. Quando descoberto, o câncer causa um misto de emoções, indignação, raiva, revolta, medo. No entanto, um sentimento se sobrepõe aos demais, a esperança. E com ela, a vontade de sobreviver. E esse é o desejo que leva muitas pessoas a procurarem tratamentos não convencionais, como aqueles à base de plantas ou até mesmo religiosos. Para esclarecer mais alguns pontos sobre essa doença e principalmente orientar sobre o que deve ou não ser feito após o diagnóstico do câncer, nós estamos recebendo aqui a chefe de oncologia da Fundação SECOM, Brena Oratânia. Seja muito bem-vinda ao programa, um ótimo dia. Obrigada, obrigada. Quando alguém tem um diagnóstico de câncer, ainda é algo que assusta demais, tanto a pessoa quanto a família, até um processo de aceitação, né? Normalmente se demora a aceitar que está com a doença. Sim, é cultural. Nós não nascemos, nós não fomos criados para lidar com a morte ou com a iminência da morte ou de um tratamento de um fundo grave, de uma doença grave. Então é normal que haja revolta, é normal que haja a procura de vários caminhos e de várias alternativas para tratar o câncer.
E na nossa realidade, a gente está no meio da Amazônia, aqui é muito comum o uso de fitoterápicos, é muito comum o uso de chás com plantas e raízes. Isso acaba refletindo dentro da Fundação SECOM, por exemplo, quando há um diagnóstico? É interessante você falar sobre isso, porque muito mais que qualquer dúvida que o paciente tenha, isso é comum no dia a dia do consultório do oncologista clínico, quem lida com a quimioterapia. A pergunta sobre: posso tomar o chá? Posso tomar o composto? Posso utilizar aquela raiz? É nosso, é regional isso aí. E isso é muito importante esclarecer para a população. Isso pode ser utilizado, mas de maneira complementar. E sempre se tirando a dúvida com o médico e sempre se questionando ao médico. A combinação do tratamento convencional com esse tratamento alternativo, há situações que pode haver uma complicação de repente, anular o efeito do outro? Com certeza, muito importante a população saber disso e frisar isso aí para todo mundo, é que de onde há fumaça, como a gente costuma dizer, há fogo. É claro que esses compostos eles são muito importantes, eles são anti-inflamatórios, mas justamente por conta disso, eles têm princípio ativo e podem competir com o tratamento convencional, com a quimioterapia. Então, justamente por isso, há de se ter diálogo para saber até onde você pode ir e principalmente para evitar a substituição, gente, que esse é o pior, você trocar completamente o tratamento convencional pelo tratamento alternativo. E muita gente resolve fazer isso por desespero ou porque o quadro clínico já é um estágio muito avançado. Sim. E resolve sair do processo de quimioterapia, que é um processo de muita dor, de muito desgaste, que atinge o corpo como um todo, e resolve, é mais ou menos como se você deixasse, entregasse para a morte naquele momento, que resolvesse ter um alívio. Isso é um problema? É um problema, mas assim, também é muito importante saber que é direito, é uma questão ética, é direito do paciente escolher até onde ele quer ir, até o que ele vai fazer e se ele vai fazer ou não. Ele pode negar, utilizar o tratamento convencional, mas aí vem um exercício de empatia. Eu sei que no dia a dia é muito complicado, muito pouco tempo para consulta, mas é uma questão de empatia do médico com o paciente, saber sempre se colocar no lugar dele e saber com humanidade, mas com realidade, dizer tudo o que se pode fazer e até onde se pode ir. Na semana passada, a gente noticiou aqui um caso de um falso médico que ele extorquia as famílias e, além Sim. dessa extorsão, falamos de um benefício que essas famílias com pessoas doentes poderiam receber, ele também oferecia remédios falsos que prometiam verdadeiros milagres. No meio de toda essa situação de vulnerabilidade que a pessoa está enfrentando, sempre aparece esse tipo de situação de oportunista tentando se beneficiar em cima de alguém que já está passando por um momento delicado? Vulnerabilidade, é essa palavra. Isso deixa você sem chão, deixa a família sem chão. E é natural que ela vá atrás de vários caminhos alternativos e é natural que ela se deixe enganar muito facilmente. É outro alerta que a gente tem que fazer para a população. Desconfiem, gente. Desconfiem quando alguém diz que tem a cura, a pílula mágica contra o câncer. O câncer, na verdade, como diz o Drauzio Varela muito bem, ele é um conjunto de várias doenças graves, diferentes. Então, muito dificilmente você vai conseguir, com o mesmo composto, a cura para vários tipos diferentes de câncer. A gente fala da fosfatanolamina, que é a pílula do câncer, que ganhou grande repercussão, inclusive medidas na justiça para garantir que as pessoas tivessem acesso a esse tratamento. Ele ainda não é um tratamento reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como algo que realmente tem efeitos físicos. Não, na verdade esse é um exemplo de vários outros compostos. Eles chegam a fazer muito sucesso, digamos assim, alguém sempre com testemunho de que conseguiu ficar bem e tudo, só que o teste dessas medicações ele não é levado adiante. E foi isso que aconteceu, é importante também se saber, aconteceu agora, de acordo com o apelo popular, se testou a fósforo e acabou se vendo
que nos testes iniciais com pacientes de câncer, ela não conseguia ser minimamente produtiva, minimamente eficaz. Então, se cancelou o teste com a fosfetanolamina. E é importante também que se saiba que um medicamento, para ele se tornar um medicamento, existe todo um processo de pesquisa e anos de teste, né? Porque precisa verificar o efeito imediato, o efeito a médio e longo prazo. Também é importante saber disso. Não é uma implicância, não é um eterno lobby da indústria farmacêutica, como se costuma pensar e falar. Há um porquê do medicamento ser testado à exaustão. Ele precisa ser, o limite tóxico dele precisa ser conhecido, o limite terapêutico precisa ser conhecido. Muita gente chegou a perguntar para mim, doutora, como é que se toma a fosfetanolamina? São 3 vezes por dia, 2 vezes por dia? A gente não sabe, porque se não se chegou a ser testado. Então, esse processo é um processo longo, que requer muita ética, que requer muita transparência. Então, isso dura de 7 a 10 anos para chegar no mercado e para a gente poder prescrever isso para o paciente. Agora, para quem está em casa e está enfrentando um problema como esse, está com câncer ou tem alguém da família e nessas horas recorre ao que parece mais confortável durante o processo de tratamento, está tomando um chá, está tomando um fitoterápico, está se sentindo melhor, qual a recomendação para essa pessoa? Ela mantém esse remédio paralelo ao tratamento de quimioterapia? Mais uma vez, frisando para quem está em casa, converse com o seu médico, converse com o seu oncologista. Diga qual é o composto que você está usando, fale o que está interferindo, quantas vezes você está tomando. Isso vai ser muito importante para ele bater os dados com o tratamento que está sendo feito no hospital e assim se conseguir ter mais harmonia nesse momento de tanto sofrimento, de tanta luta. Para a gente encerrar, como é que está funcionando hoje o atendimento na Fundação SECOM? A gente está com estrutura suficiente para atender toda a demanda, porque aqui a gente não trata apenas as pessoas de Manaus, tem do interior e também de estados vizinhos que acabam vindo aqui para a Fundação. Isso é muito certo. Hoje em dia a gente costuma falar que, olha, aqueles ambulatórios ali, aqueles 7 ambulatórios, eles tratam a Amazônia Ocidental. Então, com muita dificuldade, com muita fila, a gente sabe que existe isso. A gente sempre tenta priorizar os casos novos com maiores necessidades de quimioterapia upfront, que a gente fala, quimioterapia precoce, sempre está buscando brigar junto, pedir por novos tratamentos, por mudanças melhores para os pacientes. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. A gente que agradece. Recebi hoje a Brena Uratani, que é chefe de serviços de oncologia clínica da Fundação SECOM. E a gente fala agora de mais um processo seletivo. Dessa vez, as vagas são para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Prefeitura de Itacoatiara. Quem vai trazer para a gente os detalhes desse processo é a Amanda Amorim. Oi, Amanda, onde os interessados devem se inscrever? Olha, os interessados, eles podem se inscrever exclusivamente na Secretaria Municipal de Saúde, no centro de Itacoatiara, das 8 da manhã até o meio-dia, das 2 da tarde até as 5 da tarde. A seleção será realizada em etapa única de caráter classificatório e eliminatório, com avaliação do currículo. Esse processo seletivo deve selecionar 36 vagas temporárias, 12 vagas, é claro, de cadastro reserva. O prazo para esse cadastro, vai até o dia 27 deste mês e as pessoas podem atuar no serviço de saúde no SAMU. É claro, precisa se inscrever no site www.transparencia.com.org. Esse resultado ele vai sair no dia 3 de outubro. A população precisa levar o currículo, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Até o momento não foi divulgado o salário e nem a jornada de trabalho, mas a população pode se dirigir até a Secretaria Municipal de Saúde do município. Eu volto com você, Wilson. Ok, Amanda, estão aqui também os sites, né, para outras informações, diariomunicipal.com.br/AAM e também transparenciaitacoatiara.org. Até daqui a pouco, Amanda. E agora vamos conhecer a história do pequeno Rafael, um menino de apenas 4 anos de idade e que sofre com uma doença genética que não tem cura. O tratamento, Adriane Diniz, custa uma fortuna por mês. R$30 mil.
Vamos ver. Ele é brincalhão e não para quieto, mas nem sempre é assim. Essas ataduras cobrem feridas enormes que aparecem a qualquer hora e em qualquer lugar. Até na língua. Gera no esôfago. E aí esse garotinho de 4 anos, cheio de vida, sente dor, muita dor. Quando a mamãe tá trocando os curativos, dói. Dói. Machuca? Dói. Dói muito? Dói. É muito ruim? Aham. E depois começa a coçar? Aham. Começa a coçar. Ele sofre com uma doença genética e ainda sem cura, a epidermólise bolhosa. As bolhas nascem e quando estouram, viram feridas. Quando ele nasceu, ele já nasceu com uma lesão pequena na boca e outra na cabeça. Aí com isso já foram feitos exames também para comprovar o que era exatamente. Aí, como ele não tinha no restante do corpinho, ele já foi mandado para casa mesmo. Eles moram no conjunto Cidadão 10, no Tarumã. Ele ainda não está no colégio. A mãe fica durante a semana e o pai nos fins de semana, quando eles revezam no trabalho. E o tratamento é caro. Por isso, organizam bazares para tentar ajudar na compra dos remédios e principalmente do curativo especial. Um dos locais mais caros da casa é justamente esse local aqui, ó, que é uma farmácia, a farmácia do Rafa. Só nessa gaveta aqui, ó, tem essas placas que por dia eles gastam R$1.000. São 10 placas dessa utilizadas para cuidar dos ferimentos do Rafa, não é isso, Jaque? Isso, exatamente. Cada placa dessa custa a unidade R$100, mais em conta que nós encontramos. E por troca de curativos, nós chegamos a gastar 10 placas, que seriam R$1.000. A troca dele seria diária. Por não termos essa condição, nós fazemos, às vezes, um dia sim, 2 dias não, ou até mais. Ele já chegou a ficar mais dias sem fazer a troca dos curativos. Agora, se ficar mais dias sem fazer o curativo, sem colocar essa placa, pode infeccionar. Com certeza, esse é o medo de deixar mais dias, né? E o pior é que o Rafael, mesmo tendo uma doença não contagiosa, ainda sofre preconceito. Geralmente não é pelas crianças, é pelos pais que não entendem. À primeira vista que dá, eles pensam que é queimadura, mas depois que eles conseguem ver que não é queimadura, eles pensam que já é algum tipo de doença contagiosa. E com isso eles começam a afastar as crianças de perto do Rafa. O governo do estado diz que não tem dinheiro para o tratamento. Por isso, a família precisa de ajuda. Quem quiser e quem puder ajudar, faz como? Pode entrar em contato com o nosso número, pode vir fazer uma visita e trazer o curativo que quiser e também pode depositar um valor na conta dele. Enquanto esse dinheiro não chega, o Rafael continua brincando, quase como uma criança normal, mas sem sol e sem calor, que aumentam as feridas. E aí, vamos ajudar? Dá um beijo na mamãe. Imagina o sofrimento dessa criança, imagina o sofrimento dos pais, né? Eu fico aqui extremamente emocionado com uma situação dessa, né? Em ver que é uma família que não tem a condição de bancar esse tratamento, uma família muito modesta, né? Que mora num conjunto habitacional e uma criança com uma necessidade para lá de especial. Você vê que a criança está toda enfaixada, né? Ela não tem como sair do apartamento para ir brincar com outras crianças, por causa dessa doença, né, que acaba limitando ele. E a gente vê, por outro lado, uma ausência enorme do Estado. O Estado dizer que não tem condições de bancar o tratamento dessa criança. Quem não tem condições são os pais, né? E são raras as famílias que teriam condições de bancar, né? Porque imagina só, R$1.000 por dia só de curativo é o que o pequeno Rafael precisa. E me chama a atenção que, apesar de todo esse problema de saúde, ele está o tempo todo sorridente, né? Uma criança que esbanja alegria. E a gente vê uma situação dessa, um relato de uma família e a declaração de que o Estado não tem como custear esse tratamento. E do outro lado, a gente sabe que tem a Operação Maus Caminhos, desvio de milhões e milhões de reais do dinheiro público destinado à saúde. Aí não tem 30 mil para pagar. O ideal é que essa família seja orientada juridicamente para que procure na justiça o direito de ter esse tratamento, porque eles têm esse direito sim e devem procurar a ouvidoria para entrar em contato, defensoria, porque precisa de ajuda. Enquanto isso não acontece, eles precisam de dinheiro, precisam de curativos, precisam da visita de pessoas que podem conhecer. Então, se você tiver interesse, puder ajudar o Rafael e a Jaqueline, o telefone é
é o 99403-8653. Anota aí esse telefone para você entrar em contato. Pode também fazer um depósito de qualquer quantia na conta bancária, essa conta que está aparecendo aqui embaixo. Qualquer ajuda é bem-vinda e a gente continua esperando uma resposta da Suzan, que até o momento não se manifestou a respeito do caso do pequeno Rafael. E na última semana, trabalhadores da área operacional dos Correios, ou seja, os carteiros, pararam os serviços. Aqui na capital, mais de 5.000 objetos deixaram de ser entregues nos 2 primeiros dias de greve. Quem tem outros detalhes deste assunto é o Danilo Alves. Danilo, quais as reivindicações da categoria e quem não recebeu sua encomenda em casa, o que deve fazer? Bom, primeiro respira fundo, porque essa paralisação está acontecendo desde a semana passada. E como aconteceu desde a semana passada, a situação é a seguinte: as pessoas que não conseguiram receber as suas encomendas vão precisar ir lá no centro de distribuição, entrega de encomendas, que fica na Raimundo Senador Parente. Sim, é uma dor de cabeça, Eu mesmo já tentei ir lá para conseguir a minha encomenda e não consegui. O que acontece é o seguinte: você precisa levar o seu número de rastreador da sua encomenda e também o seu documento com foto. Caso a sua encomenda esteja lá, você vai consegui-la. Caso não, vocês têm que esperar mais ou menos uns 15 dias para poder voltar até o local. Essa categoria, a categoria dos carteiros, já vem reivindicando desde 2011, Wilson e Adriane, um concurso público para mais agentes. Isso porque as condições de trabalho e também o pouco número desses carteiros vem atrapalhando o trabalho operacional dos Correios. E é por isso que eles estão precisando muito de novos profissionais. E também estão precisando de reajuste e database, que não está sendo reajustado desde 2013. Eles pedem 8%, além, lógico, de outras condições de estrutura que eles não estão vendo desde que começaram a trabalhar aqui nos Correios. Uma das agências que não está funcionando é essa aqui onde a gente está agora na frente, no centro da cidade, na Praça do Congresso. Ela é uma das que não estão funcionando. Algumas aqui da cidade, como a de lá da Djalma Batista, do centro de distribuição, está funcionando, do Raimundo Parente também, de acordo com a Federação Interestadual dos Trabalhadores dos Correios. Apenas 87%, na verdade, 87% dos trabalhadores aqui no Amazonas estão trabalhando e isso não vai atrapalhar a questão do atendimento aqui no estado. Mas, se você aí está se sentindo prejudicado por conta dessa greve, você pode não só pegar as suas encomendas no centro de entrega, como eu falei, quanto também tentar ligar para fornecedoras de boletos para poder receber esse boleto. Ou então tem internet também, tem o Bankline, né? A gente sabe que hoje as operadoras de banco têm o seu Bankline para você poder pagar suas contas online através do aplicativo ou também no PC, na internet. Você chega lá em qualquer lan house, pede para poder fazer ali aquela questão de segurança e paga a sua conta. Agora, quem for um pouquinho mais conservador, liga para a empresa bancária, liga para a concessionária de energia, de água, qualquer quanto que você está devendo, pede boleto, pede para enviar por e-mail, imprime e paga também pelo Bankline. A gente não tem prazo ainda para dizer para você quando volta o trabalho dos Correios, trabalho dos carteiros, mas de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, hoje deve ter uma reunião junto com o sindicato e, claro, a empresa para poder ter um acordo. Eles querem esses 8% de qualquer jeito, isso porque não tem uma reivindicação assim de salário desde 2013 e a gente aguarda essa resposta. Enquanto isso, existem essas alternativas para a população fazer com que eles consigam ali a encomenda. Eu falei respire fundo no começo, porque muitas pessoas já reclamaram que não conseguiram fazer com que, não conseguiram que a encomenda chegasse, né? Muitas pessoas ficam bastante prejudicadas por conta dessa situação, inclusive eu, é por isso que eu falei isso. Volto com vocês no estúdio. Pois é, a maioria das pessoas prejudicadas são aquelas que estão esperando, fizeram alguma compra através da internet, estão esperando algum tipo de encomenda física ali, né, algum objeto, porque como você bem falou, as contas podem ser acessadas através da internet, né, conta de energia, conta de água, enfim, outros boletos, outras contas se pode fazer muito rapidamente ali pela internet. Agora também tem essa opção que você falou aí do rastreamento da encomenda, né? Você precisa ter o número da encomenda. Quando você contrata o serviço,
quando você pede, faz uma compra, você também já contrata esse serviço, né? Se quer acompanhar ou não, rastrear a encomenda. E aí, quando você tem um número, fica mais fácil quando você vai procurar a central. Mas, como você falou, não está sendo tão fácil assim, né? Obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E depois do intervalo comercial, a gente fala da eleição do Boi Bumbá Garantido. O resultado saiu na madrugada de hoje. E tem ainda o início do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. O Wilson, olha, teve goleada de 14-0 e também a primeira derrota do Iranduba depois de muito tempo, 4 anos sem perder. Um instante só, a gente já traz os detalhes.